Pessoal, olha essa figura. Isso aqui é uma figura com casas em New Orleans, nos Estados Unidos. O que é interessante dessa figura é que essa casa aqui tem um andar na parte da frente e depois tem mais outro andar. Essa aqui do lado também. São as casas com costa de camelo. O pessoal em Nova Orleans gosta de uma casa assim que tem um andarzinho. Na Inglaterra tinha um tempo que a moda era ter casa coberta com tijolo. Só que aconteceu, o pessoal arrependeu. Tem muita janela nessa casa, vamos cobrir. Será que fazia que as pessoas cobrissem suas casas, suas janelas de suas casas com tijolos? A noia comum é janela, as casas serem bem estreitinhas e compridas. O pessoal gosta de casa assim lá. É um traço cultural que está acontecendo. Será que é isso? Gente estranha, casa esquisita, vamos que vamos lá. Ou será que vai ter alguma explicação interessante aqui para a gente pensar num curso de economia? Bom, final do século XVII, o rei do Reino Unido, o rei da Inglaterra, premido por uma necessidade tributar, vai propor um imposto proporcional ao número de janelas da casa dos súditos. Em Nova Orleans, o imposto dependia do número de andares na parte da frente das casas. Uma hora inventaram um imposto assim como em Hanoi, uma hora inventaram um imposto que, vamos medir só a parte da frente das casas. A gente não precisa medir a casa inteira. Qual que é a ideia? Quer dizer, por que alguém resolve cobrar um imposto pela janela ou pela parte da frente da casa? A ideia é assim, eu quero cobrar um imposto maior de quem tem uma casa maior. Casa maior, em geral, vai ter mais janela, vai ser mais larga. Casa, em geral, mais ou menos do mesmo tamanho. Então, a parte da frente já pegou uma ideia boa, não precisa ficar calculando toda a área. Alguém para medir. Faz sentido. Só que depois que você coloca o imposto, as pessoas vão tomar ações para fugir do imposto. E esse é um tema que vai ser bastante caro daqui para frente para a gente. Sempre que tem uma política pública, alguma mudança no ambiente, alguma mudança nos preços, as pessoas vão mudar as decisões. As empresas, que são geridas por pessoas, vão fazer outras escolhas. Legal, Bernardo, mas esse negócio do pessoal tijolo, é isso mesmo? A gente enxerga isso? Quer dizer, como é que é esse negócio no dado? Então vamos lá. Como é que era o imposto na Inglaterra, ali, meados do século XVIII? Então temos aqui, até 9 janelas não paga. A casa tem 9 janelas, tranquilo. 10 janelas já paga 6 pence por janela. E aqui tem aquela coisa da unidade britânica, que um shilling vai ser 12 pence, mas a gente não precisa preocupar com isso. 6 patacas britânicas estaria bom. Então, 6 pence por janela. Depois, 15 janelas já muda para 9. Uma parte importante aqui para o que eu vou mostrar depois é que não é que a 10ª janela paga 6 pence. Se você pula de 9 para 10, o imposto pula muito. Estou dizendo o seguinte, até 9 janelas não paga nada. A 10ª janela você paga 6 pence, inclusive pelas outras 9. Você paga 60 pence, 5 shillings. Hoje a gente não faz imposto, é muito raro um imposto assim. Esse é bastante esquisitão. A 10ª janela paga. Aí depois 6 pence pela 11ª, pela 12ª, mas aí é de 14 para 15 também. Então, esse gráfico está mostrando quanto que é o imposto marginal. Ou seja, eu já tenho 3 janelas. Qual é o imposto da 4ª janela? 0. Eu tenho 9 janelas. Qual é o imposto da 10ª janela? 60. Porque é 6 vezes 10, porque eu estou começando a pagar pelas outras 10. E aí eu pago na 11ª, na 12ª, pago 6 pence por janela. Mas quando eu pulo para 15 janelas, eu pago 9 por janela. E como eu estava pagando só 6 até aqui, eu vou pagar 9 pence por essa janela, mais 3 pence a mais por todas as outras janelas que eu tinha. Então, o imposto também é enorme. Então, veja, muito imposto muito grande se eu tiver 10, 15 ou 20 janelas na casa. Aí fica a pergunta, tá? Como que deve ser a distribuição do número de janelas por casa? Como é que vai ser? E talvez vocês não fiquem muito surpresos. Eu só adorava que você via lá nos registros 9, 14, 19 janelas. 18% das casas tinham 9 janelas. 8 ou 10 janelas, só 4%. Uma coisa que o tamanho de casa que tem 14 janelas, 15 ninguém tem.
Se tinha 15, já botou uns tijolos lá e tal para resolver. De onde que vem esses dados? 2 pesquisadores, citados aqui embaixo, foram pesquisar nos arquivos do Banco da Inglaterra os registros de pagamento de imposto nessa época. Então, tinha o imposto da janela, vamos ver quanto imposto as pessoas estavam pagando. O imposto vai dependendo do número de janela, então elas pagaram imposto sobre quantas janelas. A gente consegue ver, consegue ter uma ideia legal de quanto esse imposto estava mexendo na decisão das pessoas. Mexeu mais ainda, porque em 1761 o imposto sobe. Agora é 1 shilling por janela a partir de 8 janelas. Lembra? Antes era isento até 9 janelas. Agora, 8 janelas já tem que pagar 1 shilling. E depois continua aumentando o valor por janela. A parte interessante é isso aqui. 27% das casas estão pagando imposto sobre 7 janelas. Interessante, né? Então, uma coisa aqui sobre o imposto. O Estado precisa cobrar imposto para prover bem público. Qualquer coisa que o Estado queira fazer, quem não gosta, não, o Estado não precisa fazer nada. Não, mas precisa ter pelo menos um sistema de justiça. Não, então tem que cobrar imposto. Se você acha que tem que fazer muito mais, tem que cobrar mais imposto. O que importa é, tem que cobrar, não tem jeito. Mais, menos se discute. O ponto é que o imposto vai transferir recursos das pessoas para o Estado, verdade, mas vai fazer mais do que isso. Não é só que o imposto faz com que eu tenha menos dinheiro para gastar e o Estado tenha mais. O imposto faz outras coisas também. Então, vamos pegar esse ponto aqui. O que está acontecendo? Eu estou pensando no imposto da janela, o imposto da casa, mas isso vale para tudo, né? Tem imposto para a gente comprar caneta, tem imposto para a gente trabalhar, tem imposto para um monte de coisa. Essas coisas vão justamente desestimular as atividades que geram a base da arrecadação. Se eu boto imposto sobre comprar a caneta fica mais cara, a gente vai ter menos incentivo para comprar caneta. Assim como a gente vai ter menos incentivo para ter janela e assim vai. Então, como é que a gente pensa aí na escolha das pessoas? Quer dizer, como é que a gente pensa no imposto afetando essas coisas todas? Vamos pensar aqui uma ideia de custo-benefício. Então, como é que eu penso aqui no custo e no benefício da janela? Quer dizer, ter a primeira janela é muito importante, né? Eu tenho uma casa sem janela, o benefício da primeira janela é altíssimo. O benefício da segunda janela já não é tão alto assim, mas continua sendo grande, né? Só uma janela em casa, onde? A terceira janela gera um benefício, mas a menos que eu vou ficar sufocado. E a quarta janela, e assim vai, né? Cada janela extra vai dando um benefício um pouco menor. No final, eu já não preciso a segunda janela no quarto. Então, as janelas vão ter uns benefícios, vão ter um custo. E a gente vai escolher de acordo com isso. De novo, não é que você vai falar para mim, não, mas eu vou fazer agora um gráfico para ver quantas janelas eu quero em casa. Não, mas quando você estiver considerando como você vai querer sua casa, quantas janelas, onde, tamanho, você vai estar levando em conta os benefícios e os custos. Claro. Essa é uma maneira simples de representar a ideia que você, nesse mundo, escolheria 8 janelas. Agora, aqui, se eu colocar o imposto na 8ª janela, você vai ficar com 7. Aquele imposto era muito maluco, é verdade, então parece um imposto estranho. É um imposto muito bom para a gente ver o que está acontecendo na Inglaterra naquela época, porque tem um incentivo muito grande para você não ter 10 janelas, ficar com 9, não ter 8, ficar com 7. Então dá para ver muito claramente ali que alguma coisa está acontecendo. Os impostos em geral não vão ser dessa maneira, mas ainda assim, aqui eu escolho 8 janelas. Coloquei o imposto, já vou escolher menos. Esse é o imposto mais usual. Cada janela você paga uma taxa fixa. Às vezes o imposto é mais progressivo. Se você tem mais janela, na margem você vai pagar mais. Não importa. O que importa é que, seja lá qual for o imposto, você vai tender a perder janela. E é aí que a gente chega no ponto que a gente queria tocar. Para cobrir os seus gastos, o governo vai cobrar imposto, desincentivando produção e trocas, que em geral são atividades que a gente não gostaria de desincentivar. E por que a gente acha que isso é um problema? Porque se eu estivesse considerando os reais custos de ter uma janela, eu teria, digamos, 8 janelas. Eu estou com 7 janelas não porque o custo de eu colocar a janela, quanto trabalho humano, quanto material vai estar lá.
isso vai me custar. Não, eu estou com menos janelas só porque eu tenho que transferir uns recursos para alguém. Isso é uma distorção. Isso é uma coisa que eu, em princípio, não gosto. Em princípio, pode ter situações em que eu queira, na verdade, mudar as decisões das pessoas. Por exemplo, na aula passada, o que a gente conversou? A gente conversou das externalidades, a gente conversou da poluição. Eu ando com o meu carro, eu gero poluição para a cidade. A empresa que usa um processo que gera fumaça vai gerar poluição, essas coisas. Essas atividades nós gostaríamos de desincentivar. Como é que a gente falou disso na aula passada? A gente pensou o exemplo de usar o carro. O benefício de usar o carro é decrescente assim. Se eu uso o carro só em emergência, o benefício de usar o carro é muito alto na margem. Tá bom, mas em emergência eu vou usar, tá? E qual que é o benefício de usar depois quando é importante? Na margem. E se eu já uso o carro muito, eu uso o carro toda hora? Qual que é o benefício? Só sair para passear que eu fiquei com vontade. Aí é meio pequeno, esse benefício não é muito grande. Usar o carro tem um custo, a gasolina, o desgaste do carro, essas coisas todas. Bom, tem um custo que é o custo, a externalidade, é o custo que eu não tô levando em conta. É a fumaça que eu estou jogando na rua, é a poluição que eu estou causando. Bom, legal. O que eu faço nesse caso? Veja, se eu coloco um imposto aqui, eu vou estar levando em conta todos esses custos que, na verdade, a gente gostaria que as pessoas levassem. Não é uma ideia que eu tive agora, é uma ideia que tem 100 anos, a ideia do Pigou, um economista ficou famoso por várias coisas, mas por isso principalmente. Tem algumas coisas que o sistema de preço não considera. Por exemplo, as externalidades, os efeitos das nossas ações nas outras pessoas. O que eu faço? Posso falar para as pessoas, gente, vamos se conscientizar, não vamos usar o carro, não o meio ambiente é importante. Eu posso fazer esse monte de coisa. É muito importante a gente pensar no meio ambiente. Legal. Eu posso fazer uma outra coisa. Quer usar o carro? Usa. Custa. Quer voar de avião? Usa. Quer emitir fumaça? Tá. Custa. Por quê? Porque a sociedade acha que é ruim ter fumaça. Então, se você quiser gerar fumaça, beleza, mas você vai compensar a sociedade com isso. Claro, vai ter que a gente decidir o que é o preço disso. Alguns acham que a poluição é um problema mais sério, outros acham que é sério, mas não tanto assim, e a gente vai provavelmente discordar no caminho. Mas a gente vai colocar aí um preço para as pessoas tomarem decisão, incorporando assim, nas suas escolhas, algo que o sistema de preços não incorpora. Então, hoje eu falei sobre impostos. Impostos fazem mais do que transferir dinheiro das pessoas para o Estado. Impostos também mudam as escolhas das pessoas. Elas desestimulam as atividades que geram justamente a base da arrecadação. Em geral, isso é ruim, porque a gente tributa a renda e o consumo, não porque a gente não quer que as pessoas trabalhem, porque a gente precisa tributar. Mas em alguns casos, na verdade, é bom tributar externalidades, faz todo sentido econômico. Faz sentido, né? Legal, pessoal. A gente vai continuar na próxima falando mais sobre o sistema de preços e as coisas que dão problema e as coisas que não dão problema no sistema de preços. O que a gente pode fazer.